Cuidado, vou terminar essa pregação dizendo o que eu comecei a falar. Cuidado com os falsos profetas. E vou dar para vocês 2 livros maravilhosos para que vocês aprendam mais a verdadeira fé. Alguém deve estar pensando, será que é um livro novo que o padre escreveu? Não foi nada que eu escrevi. O primeiro livro é a Bíblia, o segundo é o Catecismo. Nós chegamos a um ponto em que os padres não podem mais falar a verdade. Falar que a única igreja que Jesus deixou neste mundo foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi o que aconteceu recentemente com o padre Gabriel Vilaverde, pregando sobre os falsos profetas, pregando contra igrejas que copiam a Igreja Católica, que colocam nomes de padres, bispos, confundem as pessoas. Mas o seu bispo pediu que ele se retratasse ao mencionar essas falsas igrejas. A que ponto chegamos, meus irmãos? A que ponto nós chegamos? O bispo disse que o ensinamento da verdadeira doutrina, feito pelo padre Gabriel Vilaverde, feriu os sentimentos dos padres da tal Igreja Nacional, que não tem ligação nenhuma com a Igreja Católica. Eu vou ler aqui o que o padre colocou em sua nota de retratação pública a pedido do seu bispo. Eu, padre Gabriel dos Santos Vilaverde Santana, pertencente ao clero da Diocese da Cruz das Almas, Bahia, venho me retratar publicamente a pedido do meu bispo, Dom Antônio Tourinho Neto, e do Conselho de Presbíteros da mesma diocese, a respeito de um vídeo que foi publicado no meu canal do YouTube sobre a existência das Igrejas Católicas Nacionais e que tinha como título Cuidado com estes falsos sacerdotes. No vídeo eu afirmei, amparado no parágrafo 816 do Catecismo da Igreja Católica, que tais igrejas não são legítimas e que seus sacerdotes não são verdadeiros padres, pois não estão em comunhão com Roma e com o Santo Padre. Bom, o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 816 que mencionou o padre Gabriel Vilaverde? A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Isso que diz o Catecismo da verdadeira Igreja Católica, no número 816, que o padre Gabriel Vilaverde mencionou em sua pregação. E mencionou também nessa nota que ele colocou esses dias. Aí o padre continua em sua nota, a pedido do seu bispo, dizendo: isso causou uma grande polêmica e um profundo desgosto nos membros destas mesmas igrejas. E algumas chegaram a publicar notas de repúdio em suas páginas nas redes sociais. Uma dessas notas chegou ao conhecimento do meu bispo, pedindo que a minha diocese tomasse providências quanto ao meu posicionamento apologético. Reconheço que, ao defender a doutrina de modo apaixonado, acabo me excedendo nas palavras e sem intenção termino por ferir o sentimento de pessoas e de outros credos. Portanto, em nome da obediência, venho pedir desculpas aos que se sentiram ofendidos e desacatados pela forma que expus a doutrina da Igreja, retratando-me publicamente
pois a obediência é uma virtude que trabalha em nós a humildade, mas que de forma alguma ofusca a verdade. Então, infelizmente, hoje, nós não podemos anunciar a Igreja Católica como a verdadeira Igreja de Cristo, como Jesus fundou. Temos que agradar as pessoas. Temos que pregar um evangelho agora que agrade a todo mundo. E isso não é o que Jesus quer, não é o que Jesus deixou para nós. Temos sim que rezar pela igreja, mas também temos que falar a verdade. Temos que rezar pelos nossos bispos, temos que rezar pelos nossos padres, mas nós não podemos ser impedidos de falar a verdade da verdadeira doutrina da Igreja Católica. Isso é um absurdo. Isso, eu como católico, não concordo. De um bispo obrigar um padre, pela obediência, a ter que se retratar por ter falado a verdade. Chegamos sim no fim dos tempos. Chegamos nos tempos em que Nossa Senhora tem predito em Anguera, falado da falsa igreja, e nos alertou em 9/2/2019, em Anguera. Queridos filhos, uma grande guerra acontecerá entre a verdadeira igreja do meu Jesus e a falsa igreja. Será um tempo de dor para os homens e mulheres de fé. Não vos afasteis da verdade. Vós sois do Senhor. Ele espera muito de vós. Não temais. Meu Senhor vos recompensará generosamente pela vossa coragem em defender a verdade. Os falsos ensinamentos contaminarão a muitos dos meus pobres filhos. A igreja do meu Jesus beberá o cálice amargo da dor, mas por fim será vitoriosa. Nossa Senhora nos diz que uma grande guerra acontecerá entre a verdadeira igreja do meu Jesus e a falsa. Será um tempo de dor. E ela nos pede para não nos afastar da verdade, que o próprio Jesus vai nos recompensar por falar a verdade. E hoje, muitas vezes, em nome do dinheiro, para poder agradar as outras pessoas, nós não falamos mais a verdade. Nós não podemos mais anunciar a verdade. E claro, Jesus vai cobrar desse bispo, vai cobrar de nós que omitimos a verdade. Disse São Tomás de Aquino: não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Infelizmente, é isso que está fazendo esse bispo e muitos outros bispos, que não deixam mais os sacerdotes, o padre, falar a verdade para conduzir o povo, para conduzir as ovelhas que estão se perdendo cada vez mais. Estão se perdendo nesse mundo e vão se perder eternamente. Rezemos pela igreja. Rezemos pela igreja, mas não deixemos de falar a verdade. Anunciemos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tenhamos medo, meus irmãos, de anunciar a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana. Salve Maria Imaculada.